tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma jaqueta bomber com reutilização de pernas de calça jeans. Na verdade, a ideia inicial era fazer uma jaqueta estilo corta-vento, só que fica muito volumoso, então ficou uma jaqueta bomber com manga morcego. Espero que vocês gostem dessa aula. Se vocês gostarem, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal e deixe também um comentário que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Então vamos assistir a aula pra poder aprender? Bora, bora! Para tirar o molde, eu dobrei uma jaqueta que eu já tinha por cima de um jornal. Na parte da frente eu aumentei 1 centímetro. Embaixo eu aumentei 5 centímetros, porque vai ter uma dobra de um elástico. E no punho também eu aumentei 5 centímetros. Você vai aumentar a medida do elástico que você vai colocar. Nessa parte da cava vai ser estilo morcego, então tem que aumentar alguns centímetros. Você aumenta 5 centímetros e mais 1 centímetro para a margem da costura. Na lateral eu aumentei 2 centímetros, então aí vai fazendo uma curva. Nessa parte da manga eu aumentei 1 centímetro e fui fazendo pontilhados até chegar nessa curva da cava para fazer essa manga morcego. E na parte de cima da manga eu aumentei 1 centímetro, porque aí vai ter uma abertura. E na parte do ombro também 1 centímetro. E nessa parte da gola você vai fazer essa curva contornando, deixando uma margem também de 1 centímetro. Depois é só cortar o molde. Nessa parte mais curva, que começa a manga mais ou menos, você vai traçar uma linha reta e vai cortar. E vai aumentar 1 centímetro para cada lado para a margem da costura. Para fazer o casaco, eu usei 2 pernas de calça para a parte da manga, 2 para fazer a parte da jaqueta e mais uma perna de calça no tom claro para juntar, para fazer a jaqueta, porque 2 só não dá. E mais uns retalhos para poder fazer um detalhe. Você vai abrir a perna da calça, eu descosturei porque assim aproveita mais. Você vai posicionar a outra perna da calça no sentido contrário, então vai ser barra com a parte de cima, porque assim vai aproveitar mais o tecido. Você vai posicionar jeans com jeans e vai passar uma costura reta. Você vai posicionar o molde por cima do jeans de uma maneira que você vai aproveitar mais o tecido e vai cortar seguindo o molde. Você vai juntar as outras pernas de calça para o outro lado, vai posicionar essa parte que já foi cortada por cima, tom claro com tom claro, bem na parte da costura e vai cortar. E com o que sobrou, você vai juntar jeans com jeans e vai passar uma costura para fazer a parte das costas da jaqueta. Com essa parte costurada, você vai posicionar o molde por cima. Eu dobrei 1 centímetro para dentro do molde, que é aquele 1 centímetro de margem de costura, só que aí não vai ter. Posicionei na dobra do jeans. E nessa parte da gola, eu aumentei uns 2 centímetros. Você pode comparar com a roupa que você pegou para tirar o molde, porque na parte de trás é maior. E o restante, eu cortei tudo igual. Com as pernas da calça dobrada, você vai posicionar um molde por cima, um para cada lado, e vai aumentar 2 centímetros aí, porque naquela parte que foi feito o corte, eu acabei esquecendo de aumentar na parte do casaco, então eu aumentei os 2 centímetros no sentido da manga. E é só cortar. Para dar um detalhe a mais, eu coloquei essa faixa de 4 centímetros no tom jeans mais claro, então essa medida que eu aumentei, eu diminuí no comprimento da manga, porque senão vai dar diferença, vai ficar muito grande. Posicionei jeans com jeans e costurei. Você vai fazer isso dos dois lados. Passa uma costura reta e também faz um acabamento em overlock ou em zigue-zague. Depois rebate uma costura por cima para pespontar, para ficar com o acabamento mais bonito. Aí eu usei uma linha de pesponto, que é uma linha mais grossinha própria para jeans. Eu rebati por cima dessa parte do tom claro, tá vendo? Ficou tipo uma faixa mesmo, a costura. Você vai fazer dos dois lados da frente e também na parte das costas. Depois você vai posicionar a frente por cima das costas e vai costurar nessa parte da manga até o ombro.
com uma costura reta, depois você faz o acabamento em zigue-zague ou em overlock. E depois eu rebati também uma costura nessa parte do ombro. E nas mangas eu fiz um acabamento em overlock, você pode fazer em zigue-zague também. Medi o elástico no meu braço, ó, tá vendo? Mas eu medi na parte do começo da mão, não tão apertado. Aí você vai costurar de um lado ao outro, esticando, mas você costura nessa lateral também para poder já fixar o elástico. Eu passei uma costura com ponto reto, mas também você pode fazer com zigue-zague. Primeiro eu costurei essas laterais para juntar, depois costurei esticando. Costure de baixo até a outra ponta da manga. Você faz isso dos dois lados. Então você vai fechar dos dois lados do casaco, de baixo até a ponta da manga, com costura reta em acabamento na overlock ou em zigue-zague. Nessa parte do punho, você vai dobrar na largura do elástico e vai passar uma costura reta em toda a volta nessa pontinha. Nessa parte, eu usei linha de pesponto na bobina. Para a linha da costura sair com a linha de pesponto, tem que ficar na parte de baixo da máquina. Então, eu tirei o braço livre da máquina e fui costurando em toda a volta nessa pontinha, nessa parte da pontinha do elástico. Eu passei uma costura na overlock nessa parte da frente, aí fui embaixo, dei toda a volta e depois terminei do outro lado da frente. Você pode fazer com zigue-zague também. Não precisa passar a costura na parte da gola, não. Você vai pegar um elástico e vai medir na circunferência onde vai bater a jaqueta. Se for uma jaqueta mais curtinha, você coloca na altura da cintura. Se for uma jaqueta um pouquinho mais comprida, você vai medir na altura do seu quadril. Só que você corta o elástico de uma maneira que fique confortável em você, não tão largo e nem tão apertado. Você vai pegar esse elástico, vai dobrar no meio, vai marcar. Depois vai dobrar no meio novamente, vai marcar dos dois lados. Então, vai ficar meio do elástico e as laterais. Então, você vai posicionar o elástico nessa parte de dentro do casaco. Você vai pegar da ponta para a lateral, vai costurar esticando nessa marcação. Depois, nessa marcação para o meio do casaco, na outra marcação. Depois, na marcação do meio até a lateral e depois da lateral até a outra ponta, esticando. Então, primeiro eu fixei na lateral e depois eu fui costurando na ponta. Pode fazer com uma costura reta ou em zigue-zague. E vai costurando, esticando. Então, você vai dobrar toda essa ponta do casaco e vai costurar esticando. Primeiro você vai costurar essa lateralzinha para fixar e depois de uma ponta a outra e depois termina nessa outra lateral. Você vai passar a costura por cima dessa pontinha do acabamento. Eu comecei pela lateral, nessa parte também a linha de pesponto tá na bobina para poder aparecer do outro lado do casaco e vai costurando e esticando. Passei o ponto reto. Nessa parte da frente eu vou colocar um zíper destacável. Você vai posicionar ele ao contrário nessa ponta, então a parte do cursor do zíper vai estar para dentro e vai costurar com ponto reto bem nessa ponta. Eu fiz uma costura à mão só para poder fixar esse comecinho, para poder não ficar soltando, e costurei. Eu deixei o calcador da máquina passando bem rente ao dente do zíper e posicionei a agulha da minha máquina um pouquinho mais pro lado. E para costurar o outro lado, ó, você vai abrir o zíper no sentido certo, ó, com o cursor para cima, vai destacar o zíper e vai virar ele ao contrário, ó, vai jogar para o outro lado assim, desse jeito, ó, pontinha, e vai costurar também nessa ponta. Eu também fiz uma costura à mão para poder fixar o zíper certinho no lugar. Eu posicionei também, ó, o calcador bem ao lado assim do dente do zíper e deixei uma margem de 1 centímetro. Então agora eu vou jogar, ó, esse zíper para dentro e vai rebater uma costura dos dois lados. Desse jeito já fica a margem certinha. Eu posicionei o calcador bem rente ao jeans e regulei a minha agulha para ficar com uma margem um
pouquinho menor do que meio centímetro. E fiz o acabamento com linha de pesponto para combinar com a linha que já tá em todo o resto do casaco. Faz isso dos dois lados. Eu cortei o excesso do zíper, mas também eu aprofundei um pouquinho mais a gola, porque fazendo a prova do casaco eu vi que ficou um pouquinho alto, então você tem que ir vestindo para poder ver como é que fica. Eu peguei um cós de uma calça para fazer a parte da gola, então eu descosturei todo esse cós, tirei toda a costura e vou aproveitar essa parte da casinha do botão, vou deixar um pouquinho mais pro lado e vou costurar em toda a volta com a costura à mão, só para poder fixar no lugar, para alinhavar, para ficar mais fácil na hora de costurar. Você usa uma cor de linha diferente para poder destacar, para na hora de cortar o excesso você ver qual foi a linha diferente que precisa ser retirada. Quando chegar na outra ponta, você vai cortar o excesso, deixa o cós um pouquinho maior e você vai pegar e vai dobrar para dentro essa pontinha de 1 centímetro, vai deixar. E depois você vai passar na máquina a costura em toda a volta desse cós, que agora virou gola. É só rebater a costura por cima dessa marca que já tem da costura que tinha antes no cós. Eu comecei a costura pela parte das costas da gola, porque aí o retrocesso fica na parte de trás, e fui fazendo a costura em toda a volta com linha de pesponto, para combinar com todo o resto da linha que já tá no casaco. Então esse é o resultado final da jaqueta. Eu coloquei um botão para poder fechar essa parte da gola. Você pode colocar um botão à mão mesmo costurado, ou você pode usar o botão de metal, que é próprio para jeans. Eu gostei bastante do resultado final. Comenta aqui o que você achou, se você gostou, se você vai fazer. Compartilha com alguém que vai gostar dessa aula, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!